Estamos de volta e aqui na sexta-noite no Brasil, mas vamos à Índia, onde já é sábado, em Nova Delhi, e a abertura da cúpula do G20 deve acontecer em algumas horas. O presidente Lula e outros líderes das 20 maiores economias do mundo desembarcaram por lá nesta sexta-feira e quem traz os detalhes do encontro é o enviado especial da CNN Brasil, Américo Martins, já na tela e já acordado no sábado na Índia. Bom dia, Américo. Suas informações. Boa noite, Yuri, Thaís, Daniel. São 7 horas e 13 minutos da manhã aqui em Nova Delhi, na Índia. Daqui a um pouquinho mais de 3 horas começa, de fato, essa que é a cúpula mais dividida da história do G20. Os países ainda não conseguiram chegar em acordos, especialmente com relação à guerra da Ucrânia. Os negociadores, aí, os diplomatas que ficam participando das negociações e já estão aí há mais de uma semana debatendo aí vários temas, passaram a noite discutindo isso também e não há nenhuma confirmação de que nós vamos conseguir, de fato, ter uma declaração final dessa cúpula. Essa declaração sempre é muito importante ao final das cúpulas porque ela registra ali o que foi discutido, o que os países concordaram e que ações eles vão tomar em vários tópicos que são debatidos numa cúpula desse tamanho, com as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Eles tiveram muitas dificuldades para chegar a um acordo também com relação ao meio ambiente, mudanças climáticas, mas ali houve avanço. Também, Yuri, nesse ponto é mais fácil você ter um avanço, porque você pode baixar muito o tom ali do que está sendo discutido, o que está sendo proposto, jogar, por exemplo, algumas decisões para a COP28, que vai acontecer em dezembro. A questão da guerra é muito mais dura e muito mais imediata. Rússia e China não querem sequer alguma menção sobre o conflito e, se for falar alguma coisa, que fosse muito brando, sem acusar o lado russo, que é obviamente o invasor da Ucrânia. O G7, os Estados Unidos, a União Europeia estão exigindo que essa cúpula faça uma crítica muito contundente e condene a invasão de forma muito clara. Por que eles querem isso? Pela participação dos outros grandes países em desenvolvimento que estão participando. Eles querem fechar ali um nó apertando a Rússia. É muito difícil chegar nesse ponto. O Brasil, o presidente Lula já chegou por aqui, o Brasil e a África do Sul, que são países que têm excelentes relações tanto com o bloco Rússia, China, como com o Ocidente, estão tentando mediar aí algum tipo de formato de texto que seja aceitável pelos dois lados. E a Índia, que é o anfitrião, obviamente tem todo o interesse em fazer uma cúpula que dê resultados de fato, tenha sim uma declaração importante, aponte caminhos. Agora, muito difícil neste momento isso, se não houver declaração, vai ser a primeira vez na história, o que daria aí esvaziaria bastante o G20 num certo sentido. E o presidente Lula vai falar daqui a pouco, a primeira sessão que começa às 10h30 aqui em Nova Delhi vai ser sobre meio ambiente e nesse ponto o Brasil de fato tem aí um ponto de fala muito importante, Yuri. Sem dúvida alguma, e é um dos 3 eixos que o Brasil vai exercer na sua presidência do G20. Américo Martins, muito bom trabalho aí na Índia, meu caro, obrigado. Até a próxima. Voltar para a nossa rodada de análise e já ver se vai aparecer com a gente nosso outro convidado, o professor Carlos Gustavo Poggio, está com a gente aqui, especialista em relações internacionais. E vou começar contigo já. Muito obrigado por estar com a gente, Poggio. O que a gente pode esperar, não só desta cúpula agora, neste fim de semana, mas queria que você, bem dentro dessa linha do que o Américo trouxe de informações, esse impasse em relação a como abordar a guerra na Ucrânia nessa declaração, mas já querendo apontar para os caminhos do Brasil assumindo essa presidência do G20. Poggio, boa noite mais uma vez. Bancada que nos assiste aí pela CNN. De fato, Yuri, o Américo levantou algumas questões importantes, né, na medida em que este encontro do G20 corre o risco de ser o primeiro encontro da história do grupo, né, em que não tenha, de fato, um comunicado. Isso
ilustra muito claramente o racha na comunidade internacional que tem sido criado pela guerra na Ucrânia, né? Então, nós temos aí um grupo de países, notadamente os Estados Unidos, países europeus, a delegação francesa no G20 tem pressionado bastante para uma declaração mais dura com relação à guerra na Ucrânia. E, por outro lado, você tem os países do chamado Sul Global, né? Incluindo, inclusive, a própria Índia. A Índia, muito mais do que o Brasil, até tem sido um país muito mais reticente em dar qualquer tipo de declaração ou sanção contra a Rússia, porque a Índia, além de tudo, tem, ao contrário até do Brasil, interesses muito mais ligados à Rússia, do ponto de vista do comércio, do ponto de vista, por exemplo, a Rússia é o maior fornecedor de equipamento militar para a Índia, né? Então, isso dá à Índia aí alguns constrangimentos em relação a fazer uma declaração muito dura com relação à guerra na Ucrânia. Se a gente lembrar da reunião que houve do G20 no ano passado, na Indonésia, houve naquele momento um comunicado que foi, de fato, considerado um comunicado relativamente duro com relação à guerra na Ucrânia, mencionando a invasão russa. Um ano após aquele encontro, nós temos uma situação bastante distinta, em que parece que pela primeira vez não teremos esse tipo de comunicado. Eu acho que vale a pena, Yuri, destacar desta reunião, um elemento que me parece muito importante, muito relevante, é que pela primeira vez o Xi Jinping, presidente chinês, não participa do G20. O Xi Jinping e a China, eles costumavam olhar para o G20 como um fórum muito importante para os interesses chineses, né? E agora o fato da China não participar tem sido interpretado pela imprensa internacional por diversos ângulos, um deles até o fato de que talvez a China não queira dar palco para a Índia, há aqui uma disputa regional, e, por outro lado, a disputa global da China com os Estados Unidos, a China tentando aí construir outros fóruns de negociação. Vamos lembrar que tivemos recentemente o encontro dos BRICS, onde houve uma ampliação deste grupo e que talvez a China pretenda se consolidar aí, né? Nesse cenário, cabe ao Brasil construir, aproveitar-se da oportunidade desse encontro para poder fazer negociação com uma série de países. A grande questão desses encontros do G20 não é tanto aquilo que a gente vê, né, ou aquilo que aparece na imprensa, mas os encontros bilaterais, os encontros que ocorrem, digamos assim, nos bastidores, né? E nisso me parece que tem aí uma oportunidade importante para o Brasil, nesse momento, lidar com temas que vão além da questão da guerra da Ucrânia. A gente teve alguns problemas ali na imagem do pódio, mas deu para te ouvir muito bem, professor, e trazer dentro desse aspecto de outras relações, outras conversas, não só bilaterais, mas até outros interesses. Daniel Rittner tem informação para trazer mais aqui para a nossa mesa do Brasil e uma série de outros países num outro tipo de enfrentamento com a União Europeia relacionado àquelas normas novas que a União Europeia tem adotado para restringir produtos que eventualmente venham de áreas desmatadas. Daniel, conta para a gente também compartilhar com o resto da mesa. Vamos lá, Yuri. Aí a gente faz só uma brevíssima pausa aqui no assunto do G20 e já amarra de volta com essa cúpula na Índia. O Brasil e outros 16 países, todos grandes exportadores agrícolas, esse grupo assinou e enviou para a cúpula da União Europeia, presidente do Conselho Europeu, presidente da Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, e presidente do Parlamento Europeu, uma carta em que reclamam muito fortemente da lei antidesmatamento que acaba de entrar em vigência na União Europeia e alertam que pequenos produtores desse grupo de 17 países pode enfrentar um fechamento muito grande dos mercados internacionais em decorrência dessa legislação antidesmate. Essa legislação é basicamente o seguinte: qualquer exportador agrícola vai precisar comprovar, vai precisar ter um mecanismo de conformidade, rastreabilidade dos seus produtos e insumos, atestando que eles não têm origem em nenhuma área desmatada após 31 de dezembro de 2020. E isso independe das legislações nacionais, por exemplo, o Código Florestal Brasileiro. O que os países ali estão alegando? Estão alegando o seguinte: ainda que os produtores cumpram fielmente tudo o que prevê a legislação, eles vão ter um custo pesado adicional de conformidade. E os pequenos produtores não têm como arcar isso. Daí que
podem enfrentar um fechamento muito grande do mercado internacional. Então, esses países, aí estamos falando de Brasil, Argentina, Paraguai, aqui na região México, Indonésia, Tailândia, estão dizendo, olha, a União Europeia precisa rever isso e essa regra é, inclusive, incompatível com o que está determinado da OMC. Fecha esse longo parênteses aqui, voltamos para o G20. Mas é importante a gente abordar isso porque toda essa questão, e aí já conectando um pouco com as pretensões do Brasil, Silvio, de ter a questão ambiental como um eixo prioritário do seu comando no G20, mas como o Daniel traz, ainda com uma série de pendências relacionadas a acesso a mercados e etc. E aí, para conectar um pouco com os outros eixos que o Brasil tem defendido, o Américo também trouxe para a gente. A questão do combate à fome e desigualdades, uma bandeira que é tão cara ao governo Lula, e essa pretensão de mudanças na governança global, que soa um pouco... desperta um certo ceticismo. Estava até agora no intervalo falando com um integrante da comitiva do governo lá, que está lá na Índia. Falou, não, a gente não precisa necessariamente ser Conselho de Segurança, dá para a gente conseguir refletir o atual... concerto das nações em outras esferas de governança global. Mas queria te ouvir um pouco do quanto você já projeta essa presidência do G20 no Brasil com aspectos que podem, de fato, trazer retornos para o país e para o governo Lula e quais aspectos que ainda são difíceis, como, por exemplo, convencer a União Europeia em relação à dureza dessa legislação com os países que exportam produtos agrícolas. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que depois da presidência do G20 para o Brasil, virá a COP. Sim, o Brasil tem 2 anos de protagonismo internacional com ênfase muito grande na agenda ambiental. E aí, pensar sobre a chance do Brasil ter êxito nessa presidência do G20, acho que a gente precisa primeiro pensar o que significa êxito. Êxito é conseguir reformar as instituições multilaterais, reformar a ONU. Êxito é conseguir promover a paz na Ucrânia? Bom, isso o Brasil não vai conseguir. Esse G20 de agora pode ser o primeiro G20 a terminar sem um comunicado conjunto. É muito possível que o próximo, o do Rio de Janeiro, seja o segundo. A segunda cúpula terminar sem um comunicado conjunto, isso porque a guerra na Ucrânia, por enquanto, não tem nenhum sinal de desfecho. E aí a gente vai concluir que a presidência do Brasil foi um fracasso? Depende, porque se você olhar para as prioridades domésticas do Brasil, talvez a conclusão seja diferente. A gente na Eurásia tem insistido muito que existe uma janela de oportunidade para o Brasil e por causa dos ajustes econômicos que vêm ocorrendo já há 6 anos, várias medidas que foram aprovadas, por causa de várias medidas da agenda desse governo, que estão sintonizadas com a agenda internacional, uma reforma tributária de simplificação dos impostos e de melhora na produtividade, a transição energética, onde o Brasil tem uma série de vantagens competitivas, a descarbonização, a agenda ambiental, a agenda verde, por causa de uma série de iniciativas que esse governo incluiu na agenda, o Brasil pode aproveitar uma janela de oportunidade que aparece no momento de rupturas, de mudanças geopolíticas, onde não só governos, mas as empresas estão procurando lugares diferentes para investir, para fazer negócio, para diversificar suas cadeias de produção. Então, o Brasil, com o G20 e depois a COP, vai para a vitrine e vai numa posição na agenda ambiental de liderança. Não é uma agenda ambiental restrita a combate a desmatamento, que é muito importante, mas ela não para aqui. É uma agenda ambiental também de construção do financiamento que é necessário, das medidas econômicas que são necessárias para promover a descarbonização, para promover mitigação de impactos climáticos. O mundo hoje não tem solução, mas várias iniciativas vão ser gestadas com a ajuda do Brasil. Thaís, pegando esse gancho do Silvio, muito do quanto a transição energética, essa agenda, e não por acaso o governo colocou essa agenda verde
no Ministério da Fazenda, ainda que seja uma agenda transversal, pega vários outros ministérios, mas o responsável por essa agenda verde é um assessor do ministro Fernando Haddad, Rafael Dubé. O governo está para estrear, inclusive, Green Bonds no mercado internacional. Queria o teu olhar de como o mundo econômico está vendo essa oportunidade que o G20, a presidência do G20, acaba entrando nesse contexto do Brasil assumir um protagonismo nesse período aí, nessa era, olhando para uma transição energética verde, para a descarbonização da economia. Eu ouvi de um CEO essa semana, né, uma coisa assim, olha, desde que ele não fale bobagem da guerra, né, então tem um pouco isso, assim, uma coisa é a visão sobre o presidente Lula, outra coisa é o posicionamento do Brasil a despeito do que diz ou não e do sucesso ou não do presidente Lula. Acho que a agenda da transição energética e o Brasil como protagonista disso, como chamou o Silvio, é inescapável para o Brasil, né? E qualquer investidor no mundo está olhando para cá. O investidor brasileiro de vários setores já está incluindo isso nos seus portfólios. Não estou nem falando das áreas que são mais diretamente conectadas à energia ou ao mesmo setor de óleo e gás e tudo mais, mas no geral, então tanto do ponto de vista do mercado de capitais quanto no investimento, hidrogênio verde, extração de carbono e tudo mais, reflorestamento, há um movimento muito grande a despeito do que o Brasil conseguir avançar nas relações internacionais. E aí é ver o quanto que o Brasil vai conseguir aproveitar essa oportunidade e fazer o dever de casa.